Fala, gente bonita, tudo bem? Eu sou a Adriana do Lebarô e eu trouxe para vocês hoje a tiragem semanal, né? Vocês escolheram em vídeo, não teve um tema específico, né, essa semana, então eu vou fazer um geralzão para vocês, né? Tá dividido nos 3 montes e vocês já sabem como é que funciona. Nós vamos tratar o plano individual de vocês, o plano mental, o plano emocional, o plano material, o plano espiritual e um conselho geral para vocês, certo? Cada um dos montes vai funcionar desta forma, né? E aí a gente vai analisar ponto a ponto como é que vai funcionar, certo? O monte número 1, quem escolheu a Amazonita, vem trazendo no seu plano individual. Olha, gostei da combinação. Enamorados e Cavaleiro de Espadas. Então a gente vem falando de uma semana para vocês, né, em que vocês farão muitas escolhas. Vai ser uma semana em que vocês vão meio que se sentir numa encruzilhada, vão se sentir ali no momento de tomar decisões, né, que serão importantes para o futuro de vocês. E o Cavaleiro de Espadas vem pedindo para que vocês tomem bastante atenção e tragam bastante a força da racionalidade, ou seja, tragam bastante o racional para tomar essas decisões, sem esquecer, claro, da parte das escolhas com amor, porque os enamorados falam justamente disso. Além de falar sobre escolhas, também fala sobre fazer escolhas com amor, permitir que as emoções, os sentimentos, né, te ajudem a fazer essas escolhas. Então, tudo que você sentir lá no peito, lá na glândula timo, tudo que mover o seu coração, né, é o que deve te guiar nesse momento. Mas você também deve trazer a sua racionalidade, ou seja, você deve trazer para o seu plano mental, você deve trazer para a sua consciência essas escolhas antes de tomar uma decisão, tá? E também tem que tomar cuidado com essa impulsividade, porque o Cavaleiro de Espadas vem falando sobre uma velocidade, sobre a necessidade de agir, sobre o impulso, a urgência de agir. Então, essa combinação é uma combinação levemente bombástica, digamos assim, porque vocês devem fazer escolhas, vocês estarão prontos para fazer essa escolha, para tomar essa decisão, devem tomá-la com bastante cuidado, com bastante parcimônia, só que tem que agir. Então, tomem cuidado aí para vocês não tomarem, às vezes, uma decisão no impulso e não usar da sua racionalidade para trabalhar ali, né, na hora de tomar essa decisão, certo? O plano mental de vocês, que vai ajudar muito nessas escolhas que vocês farão essa semana, vem trazendo, olha, uma combinação muito interessante, tá? 8 de copas e Imperatriz. Então, assim, tem tudo para funcionar, tem tudo para progredir, para desenvolver, né? Então, é uma escolha que vai fazer a diferença se você vai progredir, vai desenvolver essa área, enfim, esse campo que você precisa, né? Que provavelmente é o que tá te chamando mais atenção essa semana. E o 8 de copas vem pedindo para que você faça isso com muita lógica, com muita obviedade, sabe? Nem sei se existe essa palavra, mas enfim, tô usando. O que eu quero dizer com obviedade, tá? Com lógica. É você fazer meio a meio, sabe? São 8 taças, então você precisa dividir ela da forma mais lógica possível. 4 para um lado, 4 para o outro. Nem tanto pro mental, nem tanto pro racional. E é justamente isso que vocês vêm trazendo, né? O amor, o emocional e o mental como indivíduos aqui. O plano mental de vocês vem pedindo para que vocês desenvolvam, progridam, nutram bastante essa consciência, né? Essa racionalidade, mas façam isso de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito lógica mesmo, tá? Não dê tanto a Deus, nem tanto a César, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Encontrem um meio termo para que vocês possam progredir e desenvolver. Para vocês fazerem essa escolha e essa escolha ser assertiva, desenvolver a semana de uma forma muito fluida e muito progressiva, digamos assim, né? A Imperatriz vem falando disso. Vocês precisam fazer isso com muita lógica, né? Então, tomar decisões com muita lógica. Seu plano mental pede para que você tenha lógica na hora de equilibrar o emocional e o racional para fazer as suas escolhas, para tomar decisão. Porque você está pronta para tomar decisão. O 8 de copas vem falando que você está pronto para isso, certo? Já no plano emocional, vocês trazem o mundo e o 10 de copas. Isso é maravilhoso, porque vocês vêm concluindo aí um ciclo,
né, no plano emocional, então provavelmente vocês aí estão superando um término, vocês estão superando uma relação ali que aconteceu e que você entendeu finalmente que ela teve a sua utilidade, né, a sua função no seu desenvolvimento enquanto centelha divina, né, e vem trazendo isso de uma forma muito harmônica, muito tranquila dentro de você, né. São duas cartas de conclusão e duas cartas de conclusão harmônica. Então, seu plano emocional tá ótimo. O que você precisa realmente trazer, talvez um pouco mais de equilíbrio, é pro seu racional, ou seja, aproveitar essa harmonia no plano emocional e usar e abusar do seu mental agora, para também ser harmonizado, para você fazer escolhas com velocidade, com impulso, sem fazer besteira, sabe? Sem a gente colocar os pés pelas mãos ali, tá? O seu plano material, já que tá tudo tão bonito no seu plano emocional e o seu plano racional tá pedindo só ali um pouquinho mais de objetividade para você resolver, seu plano material vem trazendo Rainha de Espadas e Valete de Ouros. Muito legal também essa combinação. Por quê? Porque você tem uma rainha que é determinada, uma rainha que tem muito foco, que tem muita firmeza, que conquistou o seu trono pela sua astúcia e pela sua agilidade. E tem o Valete de Ouros, que traz uma energia mais branda para essa rainha, né? Que traz um pouco mais de tranquilidade para materializar aquilo que você quer. Traz a curiosidade, o fazer e acontecer com toda a maturidade, o foco, a firmeza e a astúcia da rainha. Ou seja, terminando de harmonizar o seu plano racional essa semana, vocês vão fazer escolhas perfeitas, né? Ou o máximo perfeitas possíveis para influenciar o seu futuro a não tão longo prazo, viu? Porque nós temos um cavaleiro de espadas aqui, espadas é um naipe mais rápido, então tende a ser uma coisa mais rápida, tá? Então o resultado dessa escolha dessa semana tende a ser muito próximo, né? Tende a aparecer muito rápido na sua vida. E tende a ser uma escolha que vai te trazer muito benefício, que vai pelo menos dar o primeiro tiro, né? O primeiro impulso para você realizar e materializar tudo aquilo que você vem planejando já e já vem se preparando para trazer para o seu plano material, tá? Mas veja que você tem bastante carta aqui te pedindo um emocional equilibrado, né? E uma racionalidade muito pronunciada essa semana, né? Você tem duas cartas da corte em posições muito importantes, tá? O seu plano espiritual vem trazendo o 3 de espadas e o imperador, que também é uma combinação bem forte, bem interessante. Por quê? Porque se você tiver disciplina, se você tiver esse autocontrole, quando a gente pensa aqui autocontrole, a gente não tá pensando em você atarracar, controlar e torcer e fazer força contra. Não, tá? É justamente você entender racionalmente seus impulsos, suas vontades, suas necessidades, tá? Se você tiver esse autocontrole de tudo isso, um racional bem afiado, né? E um equilíbrio emocional, você tende a fazer escolhas que não vão quebrar o seu coração lá na frente, né? Então a gente tá pensando aqui, o 3 de espadas, a gente poderia pensar, putz, machucou o coração, vou quebrar meu coração, pode ser que espiritualmente eu tenha algum tipo de problema. Se você agir como um dos lados do imperador, que tem um pouco de desprezo, um pouco de ceticismo em relação ao seu espiritual, em relação à sua intuição, de fato você pode caminhar aí por meter uns pés pelas mãos, né, e trazer problemas para você, né? Se você não seguir seu coração, não seguir sua intuição, de fato você pode trazer um pouco de problema para você. Mas se você tiver esse autodomínio e essa disciplina de olhar para dentro, entender o que os seus guias e a sua intuição tá querendo dizer para você, você não tende a ter problemas, porque você vai olhar com lógica, você vai olhar com racionalidade, né, o que a sua intuição tá dizendo, então você vai conseguir distinguir o que é paranoia e o que é realmente a sua intuição te levantando um alerta e vai conseguir concluir tudo de forma muito correta, né, muito organizada e muito pronta para agir
né, com esse imperador muito forte aqui. Só toma cuidado para quando você estiver fazendo essas escolhas, você não se tornar tirano também, tá? O conselho da sua semana é o julgamento e a papisa. Muito interessante também essa combinação, por quê? Porque nós temos um momento em que você finalmente entende que sua caminhada em relação a algum ponto na tua vida ali chegou no momento de transcender, em que já foi dada a sentença, agora é só você colher os frutos disso, e aí a gente pensa no seu plano emocional, né, que vem trazendo essa energia de conclusão, e você também traz a sacerdotisa que pede para que você interiorize e trabalhe isso dentro de você. Então, pensando em todo esse decorrer da sua semana aqui, nos seus planos, né, mental, espiritual, material e emocional, você deve absorver tudo isso que está acontecendo, tudo isso que aconteceu, né, todo esse equilíbrio, toda essa conclusão, todo esse agir, né, da sua semana, interiorizar, digerir como isso vai funcionar, né? E para que você possa fazer as novas escolhas. Então, observando de uma forma geral, do alto, né, a sua questão aqui, a sua semana, a gente vê que tudo isso vem se apresentando para você, para que você possa interiorizar para fazer escolhas para o seu futuro mais próximo, né? Então, você tende aí a ser uma semana decisiva de fato, em que você fará escolhas que determinarão como vai caminhar, pelo menos os próximos 15 dias, né? Ou até, se a gente for pensar a longo prazo aí, pensando pelo menos nesse primeiro semestre, tá? Então, busque toda essa conclusão, toda essa harmonia, toda essa coisa boa que você vem trazendo essa semana, traz essa lógica, essa racionalidade, né, para o seu plano mental ali, para você terminar de organizar seu plano mental, para você olhar as situações que acontecerem durante a semana de uma forma muito mais óbvia e racional, para que você não se precipite e não quebre seu coração, né? Olhe a sua intuição sem encarar ela como uma certa paranoia, né? E consiga distinguir o que é paranoia e o que realmente é intuição. Interiorize tudo isso e faça boas escolhas que possam determinar aí o seu futuro nos próximos 15 dias, quiçá até nos próximos 6 meses, tá? O conselho do oráculo das intenções para vocês essa semana é a coragem. Nos momentos de tempestade, a coragem é o fogo que alimenta a alma para enfrentar os desafios, construindo uma muralha de confiança e determinação, que casa muito bem com esses queridos aqui que aparecem na sua semana, né? Uma corte bem pesada, digamos assim, né? Na hora de fazer as suas escolhas essa semana. Esse foi o montinho número 1, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, manda para os amigos, comenta aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Instagram, o que você achou e se foi legal para você, certo? Até daqui a pouco. E aí, gente bonita, no montinho número 2, eu não sei se você tá acompanhando desde o começo, né, do vídeo, mas aqui nós estamos trazendo, né, a tiragem semanal, ok? Não teve um tema escolhido, não teve um tema específico, então eu tô fazendo um geralzão aqui da sua semana, certo? Nós viemos trazendo o seu plano individual, mental, emocional, material, espiritual e o conselho da sua semana. O montinho número 2 escolheu o quartzo azul, que inclusive eu sou apaixonada por essa pedra, que é a coisa mais linda, né? A gente vem trazendo aí uma energia muito interessante de proteção. Vamos ver como é que tá o seu plano individual essa semana? Olha, muito bom! Ai, que combinação maravilhosa! Você vem trazendo o 9 de ouros e o 3 de copas, ou seja, felicidade, celebração, harmonia e muito equilíbrio, né? Muito entendimento dos seus dois campos, né? Emocional e racional, e essa materialização. Ou seja, quando a gente pensa no 9 de ouros, a gente está pensando numa pessoa que está muito bem equilibrada, que tem muita confiança, que tem muita certeza do que está fazendo, né? E só tende a caminhar a colher os louros desse trabalho todo de
de equilíbrio, né? Porque dá um trabalho pra gente se manter equilibrado ali, a gente manter o emocional alinhado com o racional, né? Então a mente pensando e o coração sentindo e fazendo essa troca entre os dois de uma forma tão harmônica e tão alinhada, né? E isso tá te trazendo louros e você tem que comemorar. Porque além de você estar materializando isso, ou seja, você já está começando a sentir isso no físico e nas suas coisas, né? Você traz também a harmonia do 3 de copas, né? Que é justamente os 3 pontos, né? Muito bem alinhados, né? Espiritual, mental e emocional ali, muito bem caminhando e trazendo essa celebração para você. Essa é uma semana de celebrar, de compartilhar, cada um na sua casa, com os mais próximos, com aqueles que realmente te são queridos, né? Toda essa harmonia e esse colher de louros, né? Uma semana muito feliz para você. Gosto muito desse alinhamento. E compartilha também essa confiança, compartilha também esse posicionamento muito certo e muito bem trabalhado, tá? No seu plano individual. Então tá muito legal, sua semana se inicia muito interessante. Seu plano mental vem trazendo o Sol... Opa, deixa eu mostrar, né? O Sol e o As de espadas, ou seja, você vem trazendo aí muita luz, muita prosperidade, muita expansão da sua racionalidade, porque você vem trazendo a energia central, né? Toda a concentração da racionalidade do naipe de espadas vem nesse As de espadas com o Sol, ou seja, deixa a luz do céu entrar, né? Deixa essa luz, essa grande expansão que o Sol nos traz, a luz da razão que o Sol também nos traz, entrar no seu plano mental e fortalecer, expandir toda essa sua racionalidade. E pensando que você já traz esse equilíbrio no seu plano individual, né, do seu racional com o seu emocional e também com o seu espiritual, pensando nesse 3 de copas, né, você já tá trazendo isso para sua materialidade, você já tá se impondo enquanto indivíduo dessa forma, então potencializa isso, tá? Mantenha o seu mental bem afiado, a sua consciência bem afiada, né? E use e abuse da força do Sol para iluminar as questões que aparecerem essa semana para você, tá? Iluminar com a razão. Ou seja, na hora de tomar uma decisão, na hora que um pepino aparecer aí para você, você vai estar extremamente racional, inteirão, firme para resolver. Isso é uma coisa muito interessante. Aproveita também que o Sol vem falando de prosperidade, então tudo tende a caminhar a seu favor, né? Durante essa semana em questões que te tragam desafios aí mentais. Então, às vezes aparece uma questão, por exemplo, com um banco que você precisa resolver, usa da sua racionalidade para sentar e conversar ali, porque a gente também fala de um plano de comunicação, né? O naipe de espadas fala muito sobre a comunicação, né? Então, use e abuse do Sol e de toda essa expansão e de toda essa sua luz interna, tanto racional quanto emocional, para resolver as suas questões essa semana. No seu plano emocional, a gente traz, adoro, o Rei de Paus e o Louco. Bom, a gente já falou sobre ele a semana passada no IGTV, e esse Rei de Paus vem só para endossar mais ainda o salto de fé que esse louco te pede. Tem um crushzinho aí no seu caminho que tá se direcionando para você, querido, se você tinha dúvidas, essa é a hora de você dar o salto de fé, tá? Se joga no seu emocional, porque você tem aqui um Rei de Paus muito firme, muito certo do que ele faz, aquele que sabe resolver, que sabe fazer e acontecer. Pensando no plano emocional, ele é muito equilibrado, ele é muito justo, principalmente, né? Porque a gente tem os outros reis, às vezes, aí que dão uma rateada, mas o Rei de Paus não. O Rei de Paus, ele é um rei muito justo, ele sabe reconhecer quando ele tá errado, reconhecer quando ele deve recuar, e tendo o louco ao seu lado, é só justamente meta o louco. Se você estiver pensando aí em contactar esse crushzinho, essa pessoa, vá pra cima,
contar, te manda uma mensagem, fala lá, oi, tô aqui, tudo bem? E se a gente tá pensando aqui também num plano emocional, pensando em si mesmo, se você tem que trabalhar aí questões do seu emocional, trabalhar feridas ou trabalhar mágoas do passado, é um momento também em que o louco te pede para você dar o salto de fé de deixar essas mágoas no passado, deixar essas questões, não ter medo em relação a isso. Não é para você ser irresponsável e jogar para debaixo do tapete. Não, é para você, de fato, olhar para essas feridas, dar o salto de fé de olhar para essas feridas, mas deixar elas no passado, né? Trazer só as lições boas, o cajado do conhecimento que elas podem te trazer. Tirando isso, deixa a ferida no passado, certo? Pensando aqui no seu plano material, nós trazemos a combinação, olha, 5 de copas e 7 de ouros, tá? Seu plano material tá um pouquinho mais entroncado, né? Os outros estavam vindo mais expansivos, mais vai e faça. No seu plano material, então aqui a gente pensando finanças, profissão, materialização muitas vezes de certas coisas na sua vida, é um momento em que você deve parar, refletir, tá? Então, olhar para o seu plantio, para sua colheita, digamos assim, né? Para tudo que você plantou até agora, para sua semeadura, como que ela foi, né? E não chorar pelas plantinhas que não vingaram, tá? Observar as que estão ainda de pé, as que estão ainda crescendo para dar fruto, e não sofrer tanto pelas que estão derrubadas, né? Pelas que estão mortas, digamos assim. Então, como a gente traz aqui a combinação de pentáculos e copas, né? Eu penso que você não deve aqui permitir-se sofrer pelo que se perdeu. Já se perdeu, já foi. Foram-se os anéis, ficaram os dedos, né? Então, observe os dedos que ficaram, que vão te permitir colher os frutos do que ainda ficou, né? Do seu plantio. E também observe que coisas boas, você abriu espaço para que coisas boas cheguem, né? Então, observa com um pouco mais de carinho o que você plantou, o que você fez que acabou acarretando nessa perda, tá? E não sofra com essa perda, não permita que essa perda te traga esse caráter emocional, tá? Não deixa que isso mexa com você a tal ponto de você se estressar emocionalmente, de trazer até uma certa deprê, sabe? Não uma depressão, doença, enfim, mas sabe quando você fica jururu? Não precisa ficar jururu, certo? Tem ainda bastante coisa de pé, tem bastante coisa ainda para você colher e que vai te trazer bastante benefício. Pensando aqui no seu plano espiritual, nossa, que beleza de plano espiritual, gente. Estrela e 6 de espadas. Então, você tá entrando aqui em mares mais calmos. Eu adoro usar essa expressão pro 6 de espadas, além de ser, né, o que a figura demonstra, o que a figura mostra, mas é porque geralmente isso, tá? Geralmente não é exclusivamente isso, né? Essa expressão, ela é muito clara, porque é justamente isso que essa carta representa, né? Uma tranquilidade. Então, todo aquele vucu-vucu que tava no seu mental, do seu espiritual ali, que tava uma confusão, um vucu-vucu, né? Uns mares agitados, ondas, e você não sabia e vinha e tal. Agora não, agora o seu mental está tranquilo, né? A sua racionalidade está tranquila, e a estrela traz essa esperança, essa guiança. Então, assim, finalmente você acalmou o seu mental para que a sua intuição fale com você, né? E isso é maravilhoso no plano espiritual, porque finalmente você vai conseguir ter acesso à ajuda divina, à ajuda da sua intuição, à ajuda dos teus guias, dos teus mentores, enfim, dos teus santos de devoção, que seja, independente da religião, né? Eles vão estar ali, vão ter mais acesso a você e vão te mostrar o caminho, vão iluminar o seu caminho, tanto para a sua evolução espiritual, quanto para que todas essas coisas aqui se resolvam, inclusive nesse seu plano material. Eles vão ser um auxílio muito grande para que você não sofra com essas perdas, né, com essas taças que foram derramadas, tá? Então,
aproveita essa maior tranquilidade no seu mental, apesar dele estar bem afiado com o Sol e com as de espadas, né? E permita que a sua intuição converse com você, permita que ela seja uma estrela guia mesmo nesse seu caminhar nessa semana, tá bom? O conselho da semana para você, eu vou até tirar aqui, que eu esqueci de tirar, o conselho do Oráculo das Intenções, tá aqui muito bem. O conselho da semana para você é, vamos ver, olha, o As de Paus e o Imperador. Muito interessante. O As de Paus vem trazendo toda a força da chama interna, né? Todo o impulso do agir da chama interna, né? E o Imperador vem trazendo toda a soberania e toda a firmeza e todo, né, a imponência que o Imperador traz. Né? O conselho da semana para você é: alimente esse Imperador dentro de você, posicione ele no trono soberano dele, aproveite dessa racionalidade afiada, né, desse plano mental afiado, aproveite dessa intuição muito forte no seu plano espiritual aí, conversando com você, dê o salto de fé, mas com muita disciplina e muito autocontrole. Então, assim, você vai dar o salto de fé que o louco tá te pedindo, por exemplo, no campo emocional. Massa, vai que vai. Mas não se esqueça de ter responsabilidade e disciplina para olhar muito bem aonde você tá pisando, né? Então, se jogue em direção ao crush, mas não se esqueça que quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Então, não se esqueça de se resguardar o suficiente no seu trono, né? Para você enxergar ali um pouco mais à frente. No plano mental, tá afiado, tá com sol, maravilha, mas não se esqueça de que você precisa ter disciplina para que esse plano mental consiga caminhar e consiga trabalhar a seu favor, tá? Na hora de olhar esse plano material, né, fazer o saldo do que foi, do que se perdeu e do que ficou, não se esqueça de ter ali o autocontrole de não permitir que as suas emoções façam com que você sofra, né? Mas alimente esse imperador dentro de você. Não se torne tirano, só alimente esse imperador dentro de você, tá? O conselho do Oráculo das Intenções: sabedoria. Tudo que esse imperador vem te pedindo e esse plano mental vem avisando que você tem sim. Toda soma de experiências é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Aqui, ó, bagagem de sabedoria. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho para a totalidade. Ou seja, se você trouxer esse imperador, toda a disciplina dele, toda a imponência dele, com esse mental afiadíssimo, com essa intuição, olha, em super equilíbrio, e com esse emocional te falando, vai que você consegue, tem tudo para dar certo essa sua semana, certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comente aqui no YouTube, comente no Instagram também, o que você achou, como é que foi para você, certo? E aí, montinho número 3, que escolheu o quartzo rosa, vem trazendo uma energia de amor para essa semana, dizendo aqui, só lembrando que a gente não está falando de emocional, plano emocional, tá? A gente tá falando que você traz energia de amor para a sua semana, ok? Eu não sei se vocês assistiram o vídeo desde o começo, né? Mas essa semana a gente não teve um tema específico, então a gente vai tirar um geralzão aqui pra vocês, pra gente ver como é que vai correr a semana de vocês essa semana, ok? Então, nossa, linda, semana. Vocês entenderam que é pra essa semana. Então, a gente traz o plano individual, o plano mental, emocional, material, espiritual e o conselho semanal, né? Já que a gente tá falando tanto de semana. O quartzo rosa vem trazendo essa energia de bastante amor, de bastante carinho por aquilo que você vai fazer essa semana. Então, tudo tem de ser feito com muito amor, tá? O seu plano individual vem trazendo os arcanos. Olha só que lindo! 2 arcanos bem interessantes para essa sua semana: o Pajem de Pentáculos e o Pajem de Paus. Essa combinação é muito legal e muito interessante porque você vem trazendo toda a energia de curiosidade, toda a jovialidade dos 2 extremos, né, material e espiritual, para
o seu plano individual, digamos assim, né? Então você como indivíduo essa semana vem trazendo toda a curiosidade, toda a vontade de ir lá fazer e acontecer, sabe? Todo o ímpeto de agir, né? Que o jovem traz, né? Toda essa força jovial no seu plano material, né? Então, na sua materialidade, você quer materializar muitas coisas essa semana. E também você traz muito a chama interna, né? Toda essa chama individual, toda essa chama jovial dentro de você. Então, você vem numa semana assim que já vem com agito, né? Já vem com vontade de ir, fazer, acontecer, resolver tudo que você tem para resolver. Porém, ainda é uma energia meio imatura, porque os pajens, eles são bem o jovem, o adolescente, né? Na corte, eles são ali a energia que tá começando, que tá ali descobrindo as coisas, então ainda é um pouco ingênuo e inocente. Então fique aí atenta a essa inocência, essa ingenuidade em relação às pessoas, tá? Mas use isso como todo combustível para ativar a sua curiosidade e angariar conhecimento e experiências essa semana. Vai ser uma semana em que você vai buscar mesmo crescer, evoluir e conhecer, tá? Só não seja ingênuo aí de às vezes cair no conto do vigário, né? Então, toma cuidado, mas aproveita essa semana de expansão e curiosidade para você absorver tudo que você tiver para absorver e adquirir conhecimento. No seu plano mental, a combinação que vem, Rei de Espadas e 9 de Espadas. Curiosa essa semana. Seu mental, ele tá bem firme, direto, encaminhado, né? Tá bem direcionado, tá bem certo do que ele gosta, mas traz uma certa culpa, traz um certo medo, né? Um certo receio de agir, de não saber o que vem logo à frente. Ao mesmo tempo que você traz, enquanto indivíduo, toda essa curiosidade, essa vontade de fazer, essa vontade de agir, você traz ao mesmo tempo no seu mental um momento assim de introspecção, né? Você não se sente seguro do que o seu mental, né, vem te dizendo. Então assim, você não tá tão firme no que o seu consciente tá te mostrando, no que as suas ideias vêm te mostrando, né? E isso te gera um pouco de culpa, porque aí você não pode alimentar com tanta força, né, a curiosidade que esses dois pajens vêm dizendo. Faz sentido, faz muito sentido, por quê? Porque como eu disse, é uma energia individual, é a energia... Uma energia individual, nada. É uma energia muito jovem, é uma energia muito crua ainda, né? Então, você ter esse mental ainda um pouco receoso de agir essa semana faz bastante sentido. Mas, tanto o rei quanto o 9 de copas vem te aconselhando, né, no seu plano mental, para que você tenha firmeza, tenha certeza do que você quer ou não quer, do que você conhece, do que você não conhece, e você busque justamente crescer, expandir e conhecer, né, o que você ainda não conhece, né? Então, se tornar mestre naquilo que você ainda é aprendiz. Não te preocupa essa semana, né? Trabalhe o seu mental, é um incentivo, inclusive, para você trabalhar o seu mental essa semana, né? Para se jogar no conhecimento. Aproveita essa energia de curiosidade, aproveita essa energia de impulso de agir e busca conhecimento, busca se tornar realmente mestre naquilo que você ainda não tem tanto domínio, tá? Se livra dessa culpa, joga essa culpa de lado, joga ela para escanteio e procure trabalhar e expandir o seu conhecimento e afiar esse mental, tá? Não te preocupa. No seu plano emocional, você vem trazendo, olha, que interessante essa combinação. Sacerdotisa e 9 de paus. Exatamente, vem super... Seu emocional vem super complementando o seu racional. Enquanto o seu racional tá inseguro, tá meio... eu sei o que eu quero, mas eu tenho medo daquilo que eu ainda não sei o que quero. O seu emocional vem pedindo pra... Já que você tá desse jeito, tá inseguro, então aproveita para se interiorizar, para se recolher, para se esconder um pouco atrás do véu que cobre a entrada do templo, mas não desista,
né? Faça como a sacerdotisa, se recolha, se silencie, sente diante do templo, diante do trono. Nossa, que horrorosa eu agora. Mas exatamente isso, sente-se diante do seu templo, né, emocional, do seu coração, do seu interior, né, do, do templo em que você cultua o seu espírito, tá? E busque justamente melhorar isso que tá te causando insegurança, né? Busque angariar esse conhecimento e não desista simplesmente porque você está se sentindo inseguro. Não é necessário você desistir, muito pelo contrário, agora é hora de você dar o gás, de você realmente dar bastante doce para esses pajens, para esses jovens, para você ter força, ter energia para realmente se tornar mestre naquilo que você ainda não tem tanto domínio, tá? Muito alinhado, apesar de confuso, os dois planos, eles estão alinhados na confusão, digamos assim, porque o seu plano emocional vem para acolher, né, e dar suporte para o seu plano mental que está se sentindo inseguro, e isso é maravilhoso, né? Então aproveita toda essa energia de pajem, de quem tá no começo, aproveita que você tá com essa modéstia, com essa humildade de, cara, eu não domino isso, mas eu tenho vontade de aprender, né? Aproveita toda essa vontade de aprender e de se expandir, mata essa insegurança, né? Mergulhando de cabeça no seu mental, mergulhando de cabeça em conhecer, em entender, em racionalizar tudo aquilo que você pode e se acolha no seu templo interior e não desista agora, certo? O seu plano material, tá bom, mas tá ainda também complexo, né? Você tá numa semana bem entruncadinha, porque você traz o 4 de ouros, que demonstra medo de perder, medo da escassez, e uma rainha de copas toda ali com o coração aberto para agir e para acontecer. E isso faz muito sentido. Essa semana, apesar de confusa e entroncada, ela tá fazendo muito sentido. Porque essa insegurança te gera esse medo de escassez, te gera esse medo de perder, de se colocar numa posição em que você possa ser, não digo humilhado, mas às vezes se tornar ali uma chacota, se tornar uma piadinha diante das pessoas. E a Rainha de Copas vem trazendo essa necessidade de expandir, de acolher, de amar, vamos lá e vamos trazer para todo mundo. E é justamente aí que você tem que trabalhar no seu plano material. Ao invés de você expandir para fora, de você querer acolher os de fora, se acolha, como a sacerdotisa pede no seu emocional. Se acolha e procure entender por que eu tô com toda essa insegurança, por que eu tô com todo esse medo. Se eu tô com vontade de aprender, se eu tenho toda a força para aprender, toda a curiosidade para aprender, por que eu tô com tanto medo, né? Eu não vou perder nada. Você nunca perde, nunca, nesse universo nada se perde, nada se perde. Ou é lição ou é bênção, né? Então de alguma coisa você vai colher dessa história, tá? E se você tiver a humildade de se colocar na posição de, eu sou aprendiz mesmo e tô aqui para aprender, você só tende a ganhar. É uma semana em que tá te pedindo justamente para você se interiorizar, se acolher como aprendiz, né? Se colocar na posição de aprender para que você, se torne o mestre, se torne o rei de espadas, né? Tenha um mental super afiado ali dentro daquilo que você ainda não domina, porque você ainda não domina, mas tem tudo para aprender e dominar, certo? Pensando aqui no seu plano espiritual, olha, gosto porque é o que você está precisando. Hanged Man, ou seja, pendurado, e os enamorados. Muito interessante, por quê? Porque você, no seu espiritual também, você tá se sentindo estagnado, parado, sem comunicação direta, né, com o homem ou com seus guias. E os amantes, né, os enamorados vêm te pedindo aqui para que você faça uma escolha de amor. Ou seja, você faça a escolha de se amar, de se acolher, de se interiorizar, de ser humilde e se conectar com o seu interior, com a sua intuição e com seus guias. Abra-se, permita-se conectar e receber tudo que eles têm para te trazer,
tá? Permita-se se colocar na posição de aprendiz diante deles e que eles venham falar contigo, tá? Não precisa estar inseguro, não precisa ter culpa de, meu Deus, eu não sei, que absurdo, mas eu sou um rei de espadas, como eu não sei? Ué, porque ninguém sabe tudo nessa vida. O único que sabe tudo é a força primordial, é Deus, é Javé, é Alá, o nome que você queira dar, Olorum, enfim, tá? Ele é o único que sabe tudo. Começo, meio e fim, alfa, ômega, etc, etc. Você não tem obrigação, meu amor. Você é uma centelha divina despertando. E não tem problema nenhum, certo? Então, acalme-se, aproveite que você tá nessa posição de estagnação, né? Você tá amarrado, em nome de Jesus. Aproveita que você tá amarradinho, presinho, ou paradinha, estagnadinho e de ponta cabeça. Olha de uma outra forma, olha por um outro ponto de vista e faça a escolha de se colocar nessa posição de pajem, de curiosidade, de força motriz para aprender e angariar conhecimento. O conselho da semana para você, neste presente momento, olha, tá vendo? Por isso que eu tô falando, gente, para de bobeira, para de insegurança, para de ser louca, já diria a Márcia Sensitiva. Estrela e julgamento. Gente, o conselho da semana é: não perca as esperanças, por mais que estando de pendurado as coisas pareçam mais... agora não pode mais usar a expressão, porque além de tudo, né, eu racista é difícil. Fica complicado, mas as coisas parecem mais entroncadas do que realmente estão, tá? Porque nessa posição de pendurado parece que realmente vai entregar a honra para Deus, né? Não percam as esperanças nesse momento. Essa estrela vem dizer que o seu plano astral, o seu plano espiritual, né, seus guias, seus mentores, enfim, estão aqui para te dar todo esse suporte e toda essa guiança nesse momento, tá? Então, aproveita que já tá de pendurado e se interioriza, como a sacerdotisa pede, se acolha, né? E pare de se julgar, meu amor, a sentença já foi dada, agora é hora de você realmente entender, né, e transcender essa experiência que você está vivendo e que você viveu a semana passada, né? É hora de você realmente... Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra ontem, esqueci a palavra hoje, mas é hora de você transformar essa experiência que você até então tá enxergando como ruim, né? Como uma coisa boa, como uma coisa que vai te trazer muito aprendizado, que vai te trazer muito conhecimento e que vai te transformar em aprendiz, em mestre, certo? E é isso, gente. Apesar de ser uma semana meio confusa, se acolha, esteja dentro de você, se trate com carinho, tenha todo esse amor que a Rainha de Copas fala pra você, volte ele todinho pra você. E o conselho da semana do Oráculo das Intenções é libertação. Liberdade. Enfim, abandone antigos padrões que trazem estagnação e sofrimento. É preciso ter coragem para retirar o que não serve mais, queimar os ressentimentos e purificar a alma. Ou seja, é justamente isso. Se liberta dessa necessidade de ser o todo-poderoso que sabe tudo. Se liberta dessa falsa humildade de tipo, não, mas eu, enfim, como é que não posso saber? Não, cara. Todos nós somos aprendizes e somos mestres em alguma coisa. Ninguém sabe de tudo, graças a Deus, né? Porque aí a gente pode fazer trocas. Eu não sei tudo sobre tarô, então eu aprendo muito com outras pessoas aqui, com outros tarólogos, e isso não me faz menos. Ser aprendiz não te faz menos, muito pelo contrário, te faz justamente apto e hábil a aprender e se expandir e crescer muito mais. Certo? Esse foi o conselho da semana. Eu espero que você tenha gostado. Curta, dê like, compartilhe, fale para seus amigos, comente aqui embaixo, tá? E me conta aí como é que foi essa semana, certo? Um beijo!